Pessoal, tudo bem com vocês? Alguns colegas têm perguntado sobre como que fica a questão do professor substituto em relação ao aumento do acordo de greve. Bom, primeira coisa é o seguinte, o substituto tem o mesmo aumento, porque a relação dele é a mesma. É D1, ele entra como D1 101 e hoje vai ser o A1. Porém, há algumas diferenças, porque desde o ano passado o governo tem pago a diferença do piso para os servidores que recebem menos que o piso. Então isso é importante a gente fazer essa diferenciação, porque vai ter pessoal substituto que vai ter aumento zero, porque ele já vai, desde o ano passado, ele já ganhava a diferença do piso, e com o aumento desse ano, ele se aproximou do valor do piso. Vejamos a estrutura que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, a gente precisa entender que a nossa malha hoje, nós temos, né, o regime de trabalho 20 horas, 40 horas e o DE. O professor substituto e o professor efetivo 40 horas não tem a DE, então a tabela dele é essa aqui. Então, se vocês olharem a tabela de 2024, o professor efetivo até que está aqui em vermelho, então o professor efetivo que não tem nem aperfeiçoamento e é 40 horas, ele ganha abaixo do piso. Se ele é aperfeiçoamento, ele ganha abaixo do piso a 302. E aqui sucessivamente, onde está em vermelho. O que acontece? O professor substituto, ele é aqui, nessa base. Então, o professor substituto, ele, se tiver só graduação, ele recebe 3.412. Se ele tiver aperfeiçoamento, 3.668. Especialização, 3.924. E se for mestre, 4.962,36 centavos. O que é a complementação do piso? É a diferença do valor do piso, que hoje é 4.867, e o valor que ele recebe. Então, o que o governo faz? Ah, você, professor substituto, tem só graduação, eu vou te pagar a diferença entre 4.867 e 3.412, que dá esse valor aqui de 1.455,15. Somando 1.455,15 e 3.412,62 centavos, dá os 4.867, que é exatamente o piso. E aí sim segue sucessivamente. A partir do momento que você tem uma RT ou a ESC, dependendo do nível, se for professor efetivo, vai diminuindo a diferença do que você recebe em relação ao piso. Então, vejamos aqui que vai caindo até chegar ao nível de mestrado, que é exatamente o D101. No doutorado isso não ocorre. No doutorado não tem diferença. No doutorado não tem diferença, porque já é maior. Então percebe que desde o ano passado o governo vem pagando essa diferença. Então tem quem está nesses níveis aqui de D3, 4, de D1 a D3, 4, e tendo só a graduação, ele recebe toda essa diferença aqui. Se ele é especialista, ele recebe até o D302. Se ele é mestre, ele recebe a diferença até especialista até D301. E se ele for mestre, é desde quando ele entra. A partir da primeira progressão, ele já repassa a receber um valor acima do piso, que é exatamente esse valor aqui. 4.926, é maior que 4.867. Todo esse problema é para o professor substituto 40 horas. O professor 20 horas substituto, ele já recebe o piso.
que é metade. 2.477 já é maior que 2.433, que é a metade do piso. Metade de 20 horas, com piso é 40 horas. Então, essa diferença o governo hoje já paga. O que, que acontece, então, quando ocorre o aumento do acordo de greve, agora em janeiro, com as mudanças dos STEPs e o aumento de 9%? Vejamos aqui, ó. Mostra o quê? Há um novo escalonamento, né? Então agora, qual que é o vencimento básico 40 horas? Ele já vai só até o nível de 301. 302, que é hoje o B2, se ele for só graduado. Qual é a diferença? É a diferença entre 4.769 e a diferença de 4.867. Repare que esse professor posicionado aqui, parem bem, professor 40 horas sem DE, que hoje vai para B1, que vai para B2 e que vai para A1, se ele for só graduado, ele não vai ter aumento nenhum. Por quê? Porque ele já recebe a diferença do piso. Porque se não considerasse o piso, ele ainda iria ganhar com o aumento e com a mudança do STEP menor. Veja que aqui a diferença é menor. A diferença passa a ser R$ 541,17. Ela era R$ 1.455. Para a diferença. R$ 541. Ela chegou a ser 1.400. Então, nesse sentido, esse pessoal posicionado aqui, que é só graduado ou que tem só aperfeiçoamento, o aumento dele é zero. Porque ele vai ter a semelhança com as 40 horas do piso. Já o pessoal que tem especialização vai ter aumento. E o pessoal que vai ter mestrado vai ter aumento. Porque vocês reparem aqui que a diferença é negativa. Isso quer dizer o quê? Que o que ele passa a receber agora é maior que o piso. Então prevalece o valor do piso. Então esse servidor que está aqui posicionado agora em B2 e B1 e A1, se for 40 horas, ele vai receber esse valor aqui, esse aumento. Qual é o aumento? Exatamente o valor está aqui em negativo positivo. O professor substituto que tiver só graduação e que tiver só aperfeiçoamento, o aumento dele é zero. Se ele tiver especialização, o aumento dele vai ser exatamente de R$ 107,82, com que ele vai passar a ganhar R$ 4.975, que é maior que o piso. E o professor que tiver mestrado vai ter um aumento de R$ 1.081,30. E o de doutorado também um aumento. Eu não coloquei aqui porque ele já não recebia diferença anteriormente nenhuma. Passa a ter aumento. Então, tem que tomar cuidado. Né? O professor que for só graduado e tiver aperfeiçoamento, 2010, 2025, janeiro de 2025, o aumento dele é zero, porque desde o ano passado ele já recebe a complementação do piso. Se tiver instituto que não estiver pagando, ele vai ter um aumento, com certeza, passar a pagar a diferença. Tá? Essa diferença, existe uma questão que os RHs pagam somando as RTs. Eu acho que deveria pagar só em relação ao vencimento básico, mas isso é outra história que acho que tem que entrar na justiça, porque eu acho que a diferença está aqui. Ó. Se eu sou doutor, mestre ou especialista, eu tinha que ganhar ainda essa diferença. Aí somar essa diferença, que seria
esses valores aqui, e aí calcular a RT. E aí, somar. Tá certo, pessoal? Espero que possa ter explicado um pouco para vocês. Qualquer dúvida, vocês façam comentários aí. E se quiserem, pedem, eu faço o que vai acontecer com 2026. Porque 2026 também vai ser outra situação. Tudo bem que 2026 já é outro piso, né? Mas enfim, o que dá para a gente fazer hoje de simulação concreta é 2025.